Mas esse é um dos projetos que mais cria imposto que já tramitaram no plenário dessa Câmara. Tarifa sobre congestionamento, imposto sobre estacionamento, imposto sobre aplicativo, imposto sobre externalidade negativa, imposto pela disponibilidade do ônibus. Então você já paga o ICMS, depois você paga o ICMS na gasolina, depois você paga o IPVA, aí você paga o ISS para a prefeitura prestar o serviço. E agora você vai pagar mais imposto ainda porque você está numa via congestionada. Você vai pagar mais imposto no estacionamento. Esse pedido de urgência que os deputados vão apreciar agora é para mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente e prever a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação em casos de ato infracional praticado com extrema crueldade contra a vida de animais. Deputado Kim Kataguiri. Cruel contra um animal, todos nós acompanhamos o caso do cachorro-orelha. Na realidade, o ideal era a gente reduzir a maioridade penal, né? Mesmo porque crimes grotescos como esses, a pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Aliás, uma pessoa que comete uma crueldade dessas contra um animal, sem dúvida nenhuma, não teria pudores de cometer contra um humano. Só que a internação de 3 anos não é tempo suficiente. Ainda mais quando a gente sabe que essa internação máxima de 3 anos também se aplica para homicídio, também se aplica para latrocínio, também se aplica para estupro. Essa Câmara dos Deputados já teve a coragem de votar a redução da maioridade penal, mas os nossos queridos senadores ficaram 10 anos de pantufa e a PEC caducou, não foi votada e agora foi arquivada no Senado de tanto tempo que não foi votada. Essa Câmara agora tem que fazer mais uma vez o trabalho corajoso de impulsionar a redução da maioridade penal. Aliás, eu vi muitas pessoas de esquerda nas redes dizendo que esse caso tinha mudado a sua visão, tinha mudado a sua avaliação em relação à redução da maioridade penal. Gente, vamos parar para pensar só um ponto. Com 16 anos de idade, a pessoa já pode votar. Ela já pode escolher o seu presidente da República. Ela já pode escolher seu deputado federal, o seu governador, o seu prefeito. E ela não teria noção se cometesse um crime grave, como um homicídio, se cometesse um crime grave, como um estupro. Ela não tem capacidade civil suficiente de responder pelas suas atitudes, mas ela tem capacidade de votar para o mais alto cargo da República. Isso não tem o menor sentido. Alguém aqui realmente acha que um dos adolescentes que torturou e supostamente ele teria sido amartelada, matado e torturado o cachorro-orelha, alguém realmente acha que era uma inocência, que era uma falta de maturidade, que é uma questão que ao passar do tempo ela vai entender a gravidade daquilo que ela cometeu e que no momento que ela cometeu ela não sabia que é uma crueldade você torturar e depois matar um cachorro? E infelizmente o que a gente assiste agora é toda uma operação abafa, porque são filhos de pessoas ricas, são filhos de pessoas poderosas e com a legislação tão branda como nós temos agora, com a perseguição e com a coação que está havendo no curso do processo, tudo caminha para que sequer uma mínima punição com base no Estatuto da Criança e Adolescente exista. Mas esse projeto é melhor do que nada. Pelo menos prevê uma internação para esses sujeitos, caso no futuro essa crueldade volte a acontecer. Esse requerimento de urgência trata de um projeto que prevê a instituição do marco legal do transporte público coletivo urbano. A ideia é reestruturar o modelo de prestação de serviço nesse campo. Deputado Kim Kataguiri. Porque eu fazendo uma leitura mais detida, esse é um projeto grande, a pauta não foi divulgada com tanta antecedência, mas esse é um dos projetos que mais cria imposto que já tramitaram no plenário dessa Câmara. Olha só a autorização que esse projeto dá para a criação de novos tributos. Tarifa sobre congestionamento, imposto sobre estacionamento, imposto sobre aplicativo, imposto sobre externalidade negativa, então se o carro, a moto faz barulho, gera poluição, imposto pela disponibilidade do ônibus, então o prefeito decide passar uma linha de ônibus na frente da sua empresa. Pelo fato de um serviço público estar disponível, você vai ter que pagar mais imposto além do ISS que você já paga para sustentar a prefeitura. Então, olha só, existe uma má gestão que levou à falta de investimento em transporte público histórica no nosso país, falta de planejamento nas cidades, e isso gera um congestionamento. Agora, você, por incompetência do Estado, vai ser obrigado a pagar mais imposto por estar num congestionamento. E a prefeitura ainda vai poder instituir
imposto específico para determinados locais e determinados horários na cidade. Então você já paga o ICMS, que é praticamente metade do valor do carro. Depois você paga o ICMS na gasolina. Depois você paga o IPVA. Aí você paga o ISS para a prefeitura prestar o serviço. E agora você vai pagar mais imposto ainda porque você está numa via congestionada. Você vai pagar mais imposto no estacionamento. Gente, a gente deveria estar discutindo o contrário. Isso sem falar no engessamento regulatório que fortalece facções criminosas. A gente sabe, no estado de São Paulo, em várias cidades, existe um oligopólio do transporte operado pelo PCC. E há baixíssima concorrência nesses setores. Esse projeto, ao engessar a regulação, também dificulta a concorrência. Em vez da gente estar discutindo aqui mais imposto para quem tem moto, para quem tem carro ou para quem usa aplicativo, a gente deveria estar discutindo a responsabilização dos gestores incompetentes que a gente tem, que prestam um péssimo serviço de transporte. A gente deveria estar discutindo, e eu até peço o apoio dos colegas que ainda não assinaram, a limitação do IPVA. Apresentei uma PEC, a gente já está com 100 assinaturas para limitar o IPVA a 1% do valor venal do carro, como acontece em boa parte dos países desenvolvidos, e fazer o cálculo sobre o peso. Mas não, em vez disso, repito, a gente está discutindo tarifa de congestionamento, imposto sobre estacionamento, imposto sobre Uber, imposto sobre externalidade negativa, imposto pela disponibilidade de ônibus. Assim, então é mais fácil proibir carro, proibir moto, do que você taxar o absurdo como as autorizações que a gente está aprovando aqui nesse projeto. Daí a minha orientação contrária à urgência, presidente. Está encerrada a votação. Sim, 304, não 113. Está aprovado o requerimento de urgência. Requerimento de urgência número 50 de 2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 6.601 de 2025, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de trabalhador em refeições coletivas e da outras providências. Presidente, deputados, esse projeto, em primeiro lugar, trata da criação de mais um sindicato. Sindicato daqueles que trabalham com a produção de refeições coletivas. E eu devo ressaltar um ponto aqui. Regulamentação de profissão é exceção, segundo a nossa Constituição. A regra é a liberdade para se exercer toda e qualquer profissão. Então, o primeiro ponto é o seguinte: os trabalhadores do setor, e a gente sabe como funcionam os sindicatos no Brasil, principalmente com a unicidade sindical já histórica no nosso país. O trabalhador não pode escolher o sindicato ao qual ele se filia. Se o sindicato não trabalha pelos seus interesses, ele fica refém das suas negociações coletivas, e muitas vezes as negociações coletivas estabelecem contribuições compulsórias para aqueles trabalhadores que não se sentem representados pelos seus sindicatos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o projeto estabelece que o Ministério do Trabalho vai determinar a quantidade de trabalhadores daquela empresa. Então o Ministério do Trabalho, ele vai fazer um cálculo, e a gente conhece bem como é que o governo trabalha com cálculos, principalmente quando é para intervir na empresa alheia, e com base nesse cálculo o Ministério do Trabalho vai definir quantos trabalhadores aquela empresa precisa ter. Então, se uma empresa produz um número de refeições com um número menor de trabalhadores, ela vai ser obrigada a contratar mais trabalhadores e, consequentemente, reduzir o trabalho de todo mundo, reduzir o salário de todo mundo. Então, a empresa fica com mais custo e o trabalhador recebe um salário menor por causa da sua produtividade maior. O mesmo número estabelecido pelo Ministério do Trabalho para todas as empresas, com base na quantidade de refeições que elas produzem, vai funcionar como se todas as empresas tivessem a mesma produtividade. Então, assim, é uma intervenção grotesca nas empresas, é a regulamentação desnecessária de uma profissão que deveria ser exercida livremente, como a maioria esmagadora das profissões não precisa de regulamentações, e no final, claro, aquela pitada de populismo barato, prevendo aposentadoria especial para esses trabalhadores. Mas, como sempre, como todo projeto de aposentadoria especial que tramita nessa casa, não tem fonte de financiamento. E os autores e o futuro relator sabem muito bem disso. Então, na prática, vão ter o discurso de que vão estar concedendo uma aposentadoria especial para o trabalhador,
só que como não tem fonte de financiamento, eles sabem que é inconstitucional, então ou vai morrer numa comissão de Constituição e Justiça, ou o Supremo vai derrubar, como todas as vezes caiu. Eu já me cansei em discursar, tanto em piso salarial como em aposentadoria especial nesse plenário, dizendo que é inconstitucional porque não tem fonte de financiamento, e sempre foi derrubado. E sempre, infelizmente, as pessoas continuam caindo no mesmo populismo barato.